Glória a Jesus. Está escrito na palavra de Deus, no evangelho narrado por João, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 48, as palavras proferidas por Jesus, que disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas, ensinando em Cafarnaum. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for lhe concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, estamos na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz. Não queremos ouvir, Senhor, um discurso persuasivo de palavras de sabedoria humana, mas queremos, meu Deus, ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Queremos, Senhor, que esta palavra ela seja como uma espada que penetre entre a divisão da alma e do espírito, a nos ensinar, a nos redarguir, a trazer sobre as nossas vidas, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu entendimento e o Teu conhecimento. Pai, fala conosco nesta noite, trabalha no nosso viver, trabalha na nossa vida, Senhor. Senhor, a glória, a honra e o louvor nós sempre daremos a Ti. Por isso, meu Pai, nós queremos que neste confronto que estamos passando agora, que nesta batalha que estamos enfrentando agora, o Teu Espírito Santo possa nos dirigir, possa nos ensinar, possa nos mostrar como fazermos para vencer. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção e a Tua direção para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, o Espírito Santo nesta noite quer falar sobre confronto espiritual, a batalha espiritual que nós vivemos dia a dia, dia após dia, as lutas que nós temos dia após dia, e esta batalha acontece dentro de nós mesmos. Amados, muitas vezes nós vamos na igreja para escutar
aquilo que o nosso ego, que o nosso eu, aquilo que a nossa pessoa deseja ouvir. Nós vamos até um determinado ambiente para ouvir aquilo que queremos ouvir. Queremos ouvir que Jesus Cristo está curando, queremos ouvir que Jesus Cristo está libertando, queremos ouvir que milagres estão acontecendo, queremos ouvir que manifestações extraordinárias, manifestações do poder de Deus, manifestações sobrenaturais de Deus estão acontecendo, e é essa a nossa vontade. A nossa vontade é de ver milagres, a nossa vontade é de ver operação de maravilhas, a nossa vontade é de ver a manifestação do Espírito Santo se manifestar em nosso meio. Essa é a nossa vontade, é o que nós queremos e esperamos receber quando vamos a determinado ambiente. Não era diferente nos tempos em que Jesus Cristo caminhava por sobre a face da terra. Naquele tempo, as pessoas também queriam a bênção. As pessoas iam até Jesus porque ouviam falar que ele estava curando. As pessoas iam até Jesus porque ouviam falar que os demônios se manifestavam, caíam por terra e as pessoas eram libertas. As pessoas iam até Jesus porque sabiam que ele multiplicava o pão, e o peixe, e todos se alimentavam. As pessoas iam até Jesus porque ouviam falar das maravilhas que ele operava. E traçando uma linha paralela do passado com o presente, analisando as pessoas, nós percebemos que as pessoas continuam pensando da mesma maneira, nós percebemos que as pessoas continuam vendo da mesma maneira, nós entendemos então que as pessoas não mudaram a sua maneira racional de ser. Elas querem porque querem usufruir de benesses neste tempo, neste momento, nesta etapa da sua vida, quando o seu corpo físico abençoado está pronto e disposto a receber dádivas, a receber benesses, a receber vitórias, a receber prosperidade, a receber curas, a receber coisas que vêm de Deus. Nós queremos então para este momento da vida ter uma vida melhor. Nós queremos para esse momento da vida ter uma bênção de prosperidade. Nós queremos para esse momento da vida ter a cura das nossas enfermidades. Nós queremos para este momento da vida que algo aconteça, que manifestações aconteçam, e muitas pessoas estão indo atrás disso. Muitas pessoas estão indo atrás destas coisas. E aí alguém me pergunta: escuta, em algum momento da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo traz uma mensagem dura? Não, nunca ouvi Jesus pregar duro. Eu vi João Batista chamar o povo de raça de víboras, de cobra velha. É de quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir. João Batista pregava assim, mas Jesus não pregava dessa maneira. E aqueles que pensam dessa forma se enganam, porque Jesus também foi duro nas suas palavras. Jesus, ele chamou, o povo veio todo para receber o milagre, o povo veio todo para receber a bênção, o povo queria ver a multiplicação dos pães, queria ver os paralíticos andando, queria ver os demônios se manifestarem no corpo das pessoas. E aí Jesus começa um discurso diferenciado. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer desse pão terá a vida eterna. E ele diz, ele continua no seu discurso: a minha carne, o meu corpo é comida, e o meu sangue é bebida. E as pessoas começaram a olhar para ele e dizer assim: não, esse discurso eu não quero ouvir, eu quero ver milagre. Esse discurso eu não quero saber, eu quero ver manifestação, eu quero ver poder, eu quero ver coisas acontecerem, eu quero ter portas abertas na minha vida. E Jesus, ele continua enfaticamente dizendo: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, este não terá a vida eterna. Imaginem, senhoras e senhores, imaginem bem que discurso duro aqueles religiosos ouviram, porque eram religiosos, eram judeus, eram pessoas que tinham a sua religião e acreditavam na sua religião. E Jesus agora, o Filho de Deus, o Messias, ele se apresentava e dizia assim: olha, você tem que comer a minha carne. Eu quero dizer que esse ato de comer a carne de Cristo Jesus, ele vai muito mais profundo que o ato íntimo de um homem e uma mulher quando eles se formam em uma só carne. Quando você se propõe a se alimentar do Filho de Deus, quando você se propõe a buscar, porque o alimento ele te dá energia, o alimento te dá força, o alimento é o que te sustém. Quando você se propõe a se alimentar do Filho de Deus, quando você se propõe a beber o sangue do Filho de Deus, você se propõe a ter vida.
vida é vida em si mesmo. Não existe vida sem Jesus. Não existe vida sem comunhão com Cristo Jesus. Não existe vida se não estiver debaixo da cruz. Não existe vida se não experimentar o supremo amor de Deus. Não existe vida se você não for a Cristo Jesus na cruz do Calvário e entender que Ele é o Filho de Deus e com sua boca confessar que Cristo Jesus é o Filho de Deus e receber aquele sacrifício que foi por amor de você, e entender que as chicotadas que Ele levou sobre o seu corpo, e entender que a coroa de espinhos colocada sobre a cabeça dele, e entender que os pregos que transpassaram as suas mãos e os seus pés foi fruto de Ele se colocar no seu lugar, porque a cruz não era dele, a cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era nossa, mas Ele levou aquela cruz e morreu no meu e no seu lugar. Eu quero vos dizer uma coisa: não foi só as dores físicas, mas foram as dores emocionais. As pessoas negaram Ele. Judas traiu e era o companheiro dele, era o que levava a bolsa. Judas traiu, Pedro negou. E não somente isso, cuspiam nele, diziam e o desafiavam, diziam: se tu és o filho de Deus, desta cruz, então creremos em ti. Todavia as pessoas não queriam ouvir essa mensagem. Quando Jesus diz: olha, eu estou me entregando por amor de vocês, as pessoas não queriam ouvir essa mensagem. Quando Jesus diz assim: olha, vocês têm que se alimentar de mim, vocês têm que se alimentar do meu corpo, porque é esse corpo que dará a vida eterna a vocês, é esse corpo e esse sangue, este sacrifício que levará vocês para morar na eternidade. Eles não queriam ouvir essa mensagem. As pessoas nos dias de hoje não querem ser confrontadas. Hoje em dia temos que ter um cuidado muito grande com aquilo que anunciamos, com aquilo que falamos, com aquilo que pregamos, porque se anunciamos uma palavra que vai ao encontro da religiosidade de uma pessoa, se anunciamos uma palavra que fere a religiosidade dessa pessoa, essa pessoa nega o sacrifício de Cristo para viver na religiosidade. Meus amados, entendam uma coisa: religião não é ser salvo. As religiões existem, mas o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. O único caminho que nos leva à presença de Deus é o sacrifício de Cristo Jesus. E o sacrifício de Cristo Jesus não é somente para aqueles que já estão salvos, que se dizem pregadores. O sacrifício de Cristo Jesus é para os homossexuais. Sim, homossexuais têm perdão. Deus ama os homossexuais. E embora hoje em dia tenha virado moda e as pessoas digam: homossexual não vale nada, em muitos altares eu vejo pregadores se levantarem contra estas pessoas. São pecadores, sim. Sim, são pecadores. Deus não se agrada do seu pecado, mas Deus os ama. Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama também os pedófilos, aqueles que se aproveitam de criança. Deus não ama a pedofilia, mas ama o pedófilo e quer sarar a sua alma, quer curar a sua alma. Deus ama os viciados em drogas. Deus ama sim os viciados em droga. Ele não ama a prática do vício, mas Ele ama o viciado, querendo resgatá-lo, querendo comprá-lo, querendo retirá-lo do pecado. Deus ama as prostitutas, embora não ame a prostituição. Deus ama os adúlteros, embora não ame o adultério. Deus ama todas estas pessoas. Deus não as deixa de fora. Deus entrega por elas o seu Filho unigênito, para que todo aquele que confiar nele acreditar e se arrepender do seu mau caminho, viva e tenha direito de entrar na cidade santa pelas portas, e tenha o direito de ser lavado, purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Só que existe um porém: há pessoas que não querem ouvir esse discurso. Há pessoas que entendem no seu coração que nós temos que pregar prosperidade, que nós temos que abrir a Bíblia, tirar um texto de um contexto e termos o pretexto de anunciar que Jesus multiplica, que prospera, que enche o teu bolso de dinheiro. Não é verdade. Deus não faz barganha com o homem. Há pessoas que entendem
e procuram a Deus somente quando estão enfermas. Meus amados, eu quero vos apresentar a promessa de Deus sobre as vossas vidas. A promessa de Deus sobre as vossas vidas vai além do entendimento do ser humano. A promessa de Deus sobre as vossas vidas é muito maior. Deus nos prometeu um novo corpo, um corpo glorificado, onde Ele será eterno. A palavra de Deus, ela nos ensina dizendo que Deus tem um lugar reservado para nós. A Bíblia diz, Jesus falando: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Existe um lugar reservado. Nosso lugar não é aqui. Nós temos uma morada reservada. Nesse tempo, nesse mundo, nós temos uma vida. Vivemos dos 0 aos 12 anos somos criança, dos 12 aos 20 anos somos adolescentes, dos 20 aos 30 anos somos jovens inconsequentes, dos 30 anos, na nossa maturidade, na melhor forma da nossa existência, nós vivemos 10 anos a 15 anos tranquilamente, e começamos a uma fase regressiva. O nosso corpo envelhece e começamos então a sentir dores sobre o nosso corpo. Algumas enfermidades começam a acompanhar. A nossa forma física não é a mesma. Vejam os jogadores de futebol, antes corriam com uma velocidade enorme, mas chegam aos 40 anos, tem que parar porque a sua vida útil acabou debilitada, porque o seu organismo regride. Todos nós temos uma dificuldade de enxergar, acabamos usando óculos porque a nossa visão ela diminui, e o corpo ele começa a entrar em decadência, e aos 45 anos o nosso corpo começa a entrar em decadência, e aí nós vivemos até os 60 e entramos na melhor idade. E quando entramos na melhor idade, nós já estamos envelhecidos, já temos várias doenças, e aí chegamos aos 70 anos. Se escaparmos da violência, se escaparmos das enfermidades, se escaparmos dos perigos desse mundo, chegamos aos 70. Uns pela sua força física vivem 80, e daí o resto é sofrimento, dor, desespero, cansaço, enfado da carne, e descemos a cova fria e vamos à sepultura, e a vida é um sopro, e ela passou. E tudo que nós lutamos, todas as nossas vaidades, todas as nossas glórias, todas as nossas conquistas, passa 1, 2, 3 gerações, elas são esquecidas. As nossas conquistas, elas são sepultadas conosco. Quem lembra de nós são nossos filhos, muitas vezes nossos netos, e depois acaba-se as lembranças e as pessoas se esquecem da nossa vida. Pronto, já passou, foi um sopro que passou, e o que fica é aquilo que você fez. Se você deu importância ou se você não deu importância à palavra de Deus, se você ouviu a verdade da palavra de Deus ou se você não ouviu a verdade da palavra de Deus, se você amou o Filho, se você amou Jesus, se você se entregou para Jesus, se você se diferenciou das demais pessoas e não quis somente os prazeres carnais, se você quis construir uma vida em Cristo, se você desejou construir uma vida diante de Deus, se você abraçou a cruz de Cristo dizendo: Senhor, eu te amo, eu te quero, eu preciso de ti, esta sim é a diferença, porque chegará o momento em que os céus irão se abrir e Ele, coroado de glória, virá resgatar a sua igreja, e Ele levará o seu povo para com Ele morar. E aí não vai haver meio termo. Ou você é quente, você é de Jesus, ou você é frio, você não é de Jesus. Meio termo não existe. Não existe um pé em Cristo e um pé no mundo. Existe sim abraçar-se com a cruz de Cristo. Existe sim viver com a cruz de Cristo. É isso que eu não ouço mais falar nas igrejas. É isso que eu não escuto mais falar para o povo de Deus. É essa mensagem que a todo dia se choca com a minha vida. As pessoas não falam mais de Jesus Cristo. Parece que o cristão, ele não sabe se o nosso Deus é aquele Deus que era olho por olho, dente por dente, que era o Deus de Davi, que empunhava a espada e a espada ficava grudada na mão com o sangue do seu inimigo. Se era o Deus de Josué, que entrou na terra prometida matando todo mundo, inclusive as criancinhas, ou se o nosso Deus é aquele que diz assim: se te baterem na face direita, oferece também a esquerda.
Se o nosso Deus é aquele que diz assim: se quiserem fazer você andar 1 milha, vai com ele 2. Se te pedirem a capa, dá também a túnica. O nosso Deus não é aquele Deus vingativo. O nosso Deus é aquele Deus de perdão, de misericórdia, de amor, que nos amou de uma maneira tão grandiosa, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é o Deus de Malaquias, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, e aí vai chover um monte de dinheiro na sua vida. Não, o nosso Deus é aquele Deus das ofertas alçadas, aquele que você dá com liberalidade, aquele que você abençoa se você quiser abençoar, se você sentir no seu coração, se você for tocado pelo Espírito Santo, se em determinado momento você disser: eu quero ajudar, e pronto, acredito que essa é uma obra de Deus, está acabado, vou ajudar. O nosso Deus é esse, que aguarda por você ter a liberdade de fazer as coisas por livre e espontânea vontade. Não aquele Deus opressor do Antigo Testamento. Nós vivemos na Nova Aliança, e esta mensagem muitos não querem ouvir. É mais fácil viver a ilusão de que se pode comprar a bênção. É mais fácil viver a ilusão de que os usos, costumes e as tradições da religião vão fazer você entrar no céu. Mas usos, costumes, tradições e todas as coisas, todos os vossos atos, tudo aquilo que você possa fazer, não passa de pano de imundícia perante Deus. Para traduzir esse pano de imundícia, esse trapo de imundícia que a Bíblia Sagrada fala, é pano de menstruação, é absorvente feminino. É isso que as vossas obras são perante Deus. Todos aqui têm pecados, eu tenho pecados, os obreiros têm pecados, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e o mentiroso é filho do diabo. Todos aqui são pecadores. Pecamos todos os dias por pensamentos, por atos, por palavras, por omissões, única e exclusivamente porque nós desejamos pecar. João escreveu dizendo: meus filhinhos, rogo-vos que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Cristo Jesus nosso Senhor. E é por isso que eu vos anuncio nesta noite: precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Embora o mundo não queira ouvir falar de Jesus, embora o mundo não queira passar por uma situação como essa, ser confrontado, o Espírito Santo hoje manda confrontar. Confronte-os. Diga a eles que existe um confronto. A vossa carne luta contra o vosso espírito. O vosso espírito deseja as coisas sobrenaturais de Deus, deseja o poder do Espírito Santo, deseja o poder de Deus. O vosso espírito clama por salvação, clama pela eternidade, clama pelo desejo de morar na glória com Deus. Mas a vossa carne, ela luta contra o vosso espírito, clamando pelos benefícios que você pode ter nesse mundo, clamando pelas coisas que você deseja ter nesse mundo, e não funciona dessa maneira. Existe um confronto que você precisa vencer. Você não veio a este lugar para ouvir as palavras que você desejava ouvir, mas você veio a esse lugar porque o Espírito Santo tinha um projeto na sua vida, o projeto de te confrontar e dizer: o que eu tenho reservado para você é muito maior daquilo que o vosso entendimento pode estabelecer. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem mesmo se chegou ao coração do homem, são as coisas que eu tenho reservado para vocês. Aí Jesus disse assim: olha, se alimentem de mim, sou o pão da vida, minha carne é comida, meu sangue é bebida. E aí eles começaram a ir embora. Cadê o milagre? Eles começaram a levantar e a sair. Cadê a bênção? Eles começaram a sair, Jesus ficou sozinho. Abandonaram Jesus no meio da mensagem, abandonaram Jesus Cristo no meio da mensagem.
E aí ficou somente os 12 discípulos, e Jesus olhou para eles e disse assim: vocês também não querem ir embora? E aí Pedro se levanta e diz: para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Onde é que nós vamos? Para onde nós vamos? Onde nós vamos sentir tão forte a presença de Deus? Onde nós vamos ter a salvação, a certeza da salvação? Onde nós seremos impactados com o poder do Espírito Santo? Meus amados, nós não podemos mais viver no engano. Eu estava lendo o livro do Apocalipse, no capítulo número 15, quando fala da grande meretriz que está assentada sobre as muitas nações. Essa meretriz, muitas vezes tentaram associá-la à religião, mas eu quero dizer que a religião evangélica hoje tem sido uma prostituta, porque tem implantado doutrinas que são verdadeiras heresias, que são verdadeiras mentiras, que são coisas desagradáveis a Deus. Jesus é um mero coadjuvante num sistema de prosperidade que tem sido implementado entre as pessoas. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e de todas as aves detestáveis, porque todas as nações da terra beberam do vinho da sua prostituição. Os reis e os mercadores da terra se prostituíram com a sua luxúria. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não incorrais nos seus pecados, para que não sejais participantes das suas pragas. Amados, entenda uma coisa: tudo aquilo que é mentira nós não devemos seguir. Tudo aquilo que afasta o homem da cruz de Cristo não deve ser seguido. É muito bom ouvir discursos, sermões de prosperidade, aquelas palavras de otimismo que nos colocam para cima, para frente, numa noite de domingo, para começar a segunda-feira embalado, desejando vencer na vida, desejando conquistar a vida. Olha, comece essa segunda-feira embalado, no sentido de buscar a presença de Deus, de aumentar a sua fé, de buscar a face do Senhor, de se encher do Espírito Santo, de se encher da graça de Deus, de se encher do poder de Deus. Comece essa semana assim, buscando o verdadeiro tesouro, que é a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, atraídos pelos milagres que acontecem, as multidões vêm, mas pela salvação são poucos aqueles que procuram servir. Nós não podemos parar. Nós não podemos fazer como os outros, porque não amamos mais a plateia do que amamos o Senhor Jesus, porque não amamos mais os grupos do que amamos o Senhor Jesus, porque não amamos mais os recursos financeiros do que amamos o Senhor Jesus. Nós temos um objetivo. Existem almas que ainda não alcançaram a salvação, então nós não podemos parar. Por favor, abre em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para o seu discípulo Tiago. Irmãos, para o seu discípulo Timóteo. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. Capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes
com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobre em tudo, e sofre as aflições, e faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Oh, glória a Deus. Paulo está pronto para ser decapitado. Nero já está dando a ordem para ele ser decapitado em Roma, e ele está escrevendo para Timóteo, seu filho na fé: olha, Timóteo, eu estou pedindo diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Olha, prega a palavra. Versículo 2, olha, em tempo e fora do tempo. Prega a palavra em tempo e fora do tempo. Redarguas. Vá lá e fale mesmo. Vá lá e anuncie mesmo. Vá lá e diga mesmo, embora não queiram te ouvir, embora tentem te apedrejar, embora tentem te chicotear, embora tentem te envergonhar. Redarguas a tempo, fora de tempo. Repreenda. Timóteo, repreenda. Exorte com toda longanimidade. A palavra longanimidade é grandeza de ânimo. Grandeza de ânimo. Olha, vá com ânimo. Mas não vá sem disposição, mas vá com muita disposição. Vá com vontade. Vá ensinar com vontade. Vá lá corrigir com vontade. Vá lá mostrar para aquele povo a necessidade que se tem de que eles aceitem a Jesus Cristo. Eu estou indo, eu estou morrendo, eles estão me condenando, eles vão cortar minha cabeça fora por causa do Evangelho de Cristo, do qual eu já vivo em cadeias, em prisões. Já fui açoitado tantas vezes. Mas olha, Timóteo, prossegue a caminhada, prossegue a carreira, não para, Timóteo, vai em frente, Timóteo. E em todo tempo, em todo lugar, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque virá tempo que não sofrerão essa doutrina. Ou seja, não vão querer ouvir doutrina, eles não querem ouvir. Eles querem ouvir o que bem querem. Olha o que diz a Bíblia: e amontoarão para si doutores, conforme os seus próprios desejos. É conforme os seus próprios desejos. Desculpe, mas hoje em dia nós temos pastores homossexuais. E a Bíblia Sagrada, ela condena o homossexualismo. E nós temos pastores homossexuais. E pessoas que seguem esses pastores. E as pessoas que seguem é porque eles querem ouvir aquilo que não está escrito na palavra de Deus. É porque eles querem ouvir aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Eu edito o áudio. Vai do mesmo jeito. Vai com uma fotografia, mas vai. Amém? A Bíblia Sagrada diz que as pessoas, elas se desviam, versículo 4 do capítulo 4, dando ouvidos a fábulas. Fábula. Porque é tão fácil enganar uma pessoa que quer ouvir: olha, eu já vi isso aqui dentro da igreja. Deus quer te deixar rico, irmão. Deus quer te enriquecer. Mentira. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mentira. O dinheiro é a raiz de todo mal. Só traz dor, só traz sofrimento, só traz angústia, só traz inveja. A única coisa que Deus diz que é um Deus, o próprio Senhor diz: esse é um Deus, é o dinheiro, Mamon. Não pode servir a dois senhores, porque um amará e o outro odiará. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E aí a pessoa quer ouvir que vai ficar rica, então ela procura o apóstolo fulano de tal, que sobe no altar e diz que você tem que dar o dízimo, o último centavo que você possui na sua vida, porque eles não querem ouvir falar de Jesus Cristo, eles não querem ouvir falar de salvação, eles querem o prazer momentâneo agora. Então amontoam para si um monte de pregadores segundo as suas próprias concupiscências. Vamos lá, irmãos.
Romanos capítulo 8. Agora o pastor vai aliviar. Romanos 8. Romanos 8 diz assim: porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que nós não vamos ler o versículo 1. O versículo 1 ele é mais complexo, não é somente isso. O versículo 1, depois do livro de Atos dos Apóstolos, a epístola de Paulo à igreja romana. Aqui Paulo está escrevendo à igreja romana, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5 diz assim, capítulo 8, 5, Romanos: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Isso é a palavra. Está na palavra. Comece a arrancar essa página da Bíblia, escrita por Paulo no Novo Testamento, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que mostra a revelação de Deus. Não tem como. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E agora, seria o caso de olhar para os senhores que se fazem presentes aqui nesta noite. Vocês vão viajar 200 quilômetros para estar aqui. E vieram essa noite. Eu vou dizer para vocês aquilo que vocês querem ouvir? Não. Eu vou dizer a verdade. E talvez dê desejo de pegar, levantar-se das cadeiras aonde estão assentados, sair porta fora, ir embora e dizer: duro é esse discurso, eu não vim para ouvir tais coisas, mas meus amados entendam, eu tenho zelo pelas vossas almas, o vosso espírito é eterno, esse corpo ele vai envelhecer, a beleza ela é passageira, as coisas elas vão embora e acabam virando pó na sepultura, mas o espírito que está dentro deste corpo, ele é eterno. Eu quero que vocês se preparem para um encontro com Deus, e é para este encontro com Deus que eu nesta noite trago este confronto, um confronto entre a carne e o espírito, para que vocês possam entender que se não formos confrontados, não vamos vencer. A carne nos leva para a morte, os nossos desejos nos levam para o inferno, as nossas vontades nos distanciam de Deus. Aleluia. Precisamos mudar esta maneira irracional que temos de ver as coisas. Precisamos comer a carne de Cristo. Isto não é canibalismo, isto é uma junção de desejo. Quando você entra em Cristo, quando você vive em Cristo, quando você se alimenta do corpo de Cristo, e eu não me refiro a Santa Ceia, eu me refiro a algo mais profundo, uma intimidade com Cristo, de maneira tal que você bebe o sangue de Cristo, e não tem nada a ver com vampirismo, e sim com união com o projeto de Deus. Você tem forças para dizer não às concupiscências da carne, aos desejos nocivos do pecado. Você tem forças para dizer não àquilo que desagrada a Deus. E você diz não, não porque você não ama, você diz não porque você ama. E o teu amor é maior do que qualquer coisa. Aquela paixão que desenvolve dentro de você, aquele amor que desenvolve dentro de você pelo Evangelho, isso sim faz de você um vencedor, isso sim faz de você uma pessoa que triunfa, isso sim faz de você um morador da glória de Deus.
Essa comunhão com Cristo é o fato de você decidir ser de Cristo, é o fato de você decidir viver para Cristo, é o fato de você entender que Cristo pagou um alto preço, que você não foi comprado pelo ouro, nem pela prata, nem pelo dólar americano, você não foi comprado pelo euro, você não foi comprado pelas moedas que estão inventando na internet, por coisas perecíveis desse mundo, mas Deus olhou para você e viu que não tinha solução para o seu problema, e Ele enviou o seu Filho único, coisa que você jamais faria por alguém, enviar seu único filho, para que o seu filho pagasse um preço de sangue, de sofrimento e de dor, naquela cruz, no seu lugar, para que hoje você pudesse ter uma porta aberta, e entrar por essa porta, e ir morar com Deus na terra. Eu tenho orgulho de dizer aqui, nessa noite, que sou um pecador. E você vai dizer: pastor, você se orgulha de ser um pecador? Sim, eu tenho orgulho de dizer que peco, e que pequei contra Jesus. E você vai dizer: por que você tem orgulho disso? Porque eu sou um ser humano, e o ser humano está propenso ao pecado. A natureza adâmica do ser humano é propensa ao pecado. Por mais que você se esforce com sua força natural, com sua força humana, você vai pecar. Por mais que você se esforce, você vai pecar. O seu esforço não adianta nada. Agora, quando você abre o seu coração e o amor de Cristo entra na sua vida, e a paixão pelo Evangelho entra na sua vida, e o desejo de servir a Cristo entra na sua vida, e você começa a se alimentar com o sangue de Jesus, e começa a se alimentar com a carne de Jesus, e você começa a viver intensamente o sacrifício de Cristo naquela cruz, então você é fortalecido. A paixão e o amor envolvem o seu ser, e quando a paixão e o amor envolvem o seu ser, aí você não peca, porque você ama. Você diz não ao pecado, porque você é apaixonado por Cristo. Oh, glória a Deus! É essa paixão que tem que despertar em você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por favor, abra na carta aos Hebreus. Essa carta, a gente não sabe quem escreveu. Alguns atribuem a Paulo, mas ninguém tem a certeza. O capítulo de número 12 de Hebreus, a partir do versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Eu prometo que já estou encerrando, irmãos. Como eu disse, vai tempo para você sair daqui e fazer suas atividades pessoais, aquilo que você pretende fazer, mas você vai sair daqui instruído pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 11 a seguir, que nos diz: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Meu Deus. Oh. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos trementes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, e segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Meu Deus, coisa tremenda essa palavra. Olha o versículo de número 11, olha, toda correção parece não ter gozo. Sim, claro, não é gostoso ser corrigido, redarguido, não é bom. Quem é que gosta de ouvir ser chamado a atenção? Não, nós queremos só um mumuzinho. Não é bom, né? Mamão com açúcar também é bom. Nós queremos
vezes aí vem um pregador salgado que mostra a nós a realidade. E o sal é bom. Por quê? Porque o sal é temperário naquele céu. Que conserva. Oh, glória! A princípio esta palavra parece ser dura de suportar. A princípio essa palavra parece ser dura de se aguentar. A princípio esta palavra parece ser algo difícil de digerir. Mas a Bíblia Sagrada diz: depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Não acreditem mais nos tapinhas nas costas. Políticos abraçam e dão tapinhas nas costas. Não acreditem mais nas promessinhas. Acreditem na verdade. A verdade é essa: Cristo Jesus foi abandonado durante uma mensagem. Porque naquela mensagem Ele corrigiu. Naquela mensagem Ele anunciou algo que as pessoas não queriam ouvir. Naquela mensagem Ele trouxe uma palavra que confrontava aquele povo. Quero dizer uma coisa para vocês: o íntimo do vosso coração eu não conheço. Eu vos conheço de aparências, do passado, mas não conheço as vossas intimidades. Não conheço os vossos pensamentos, nem sei o que se passa nas suas mentes quando vocês deitam sobre o travesseiro na sua cama. Eu sei de uma coisa: todos vocês são almas preciosas para Deus. Preciosas a um ponto de Ele entregar o seu Filho único para ser crucificado no seu Não queira somente prosperidade. Não queira somente a bênção para esse tempo. Muitos de vós serão perseguidos, caluniados, inventarão coisas ao vosso respeito. O diabo vai fazer de tudo para tentar impedir a sua caminhada. Haverá aflição, dor, pranto, choro. Mas saiba que todos os apóstolos foram assim. Eu não consigo entender como um apóstolo hoje em dia anda de carrão. Eu não consigo entender como um apóstolo hoje em dia ele tem mansão à beira da praia. Eu não consigo entender como esses homens que se dizem apóstolos vivem somente de benesses. Quando eu vejo Pedro crucificado de cabeça para baixo, quando eu vejo Tomé sendo flechado, quando eu vejo João sendo frito no azeite, quando eu vejo Bartolomeu sendo esfolado, todos foram cruelmente seguidos. Hoje em dia, nossas igrejas se transformaram em balcão de negócios. Se porventura o confronto vem na sua vida, Deus requer de você uma intimidade mais profunda com Cristo, o abrir a mão, o deixar de lado as concupiscências do pecado, o abandonar as vaidades, o abandonar os desejos da carne, o abandonar aquilo que desagrada a Deus, para entrar em Cristo, beber do seu sangue, comer da sua carne, e pela paixão criada por Cristo, você poder seguir a santificação, para quando você partir dessa terra, viver na eternidade. Não troque esse tesouro por alguns minutos de prazer aqui nesse mundo. Não troque esse tesouro por aquilo que o mundo está te oferecendo aqui.
Não troque o tesouro que há em Cristo Jesus por tantas coisas que têm sido colocadas diante dos nossos olhos. Diga: não, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho Cristo na minha vida, eu preciso de Jesus. E todos os dias, lembre desse sacrifício, e todas as horas, agradeça a Deus por esse amor, e viva uma vida fanática por Cristo, apaixonada por Cristo, para Cristo e em Cristo, e você se tornará num grande vencedor. Dizem que nós não devemos ir aos extremos. Devemos sim. Em Cristo nós devemos ir ao extremo da paixão, ao extremo do amor, ao extremo da dedicação, que a recompensa é muito grande, o tesouro é muito grande, a promessa é muito grande. Quem poderá aumentar um minuto a sua vida? Ninguém. Não sabemos quando vai ser. Mas de uma coisa sabemos: nesta noite Ele nos confronta. Individualmente, cada um daqueles que estão aqui, nós fomos confrontados por Deus. E por isso só temos a agradecer e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos.